Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Meetup Ossolab. Eu sou Yara, analista de fomento e conexões do Ossolab. E para quem ainda não conhece, o Ossolab é o laboratório de inovação aberta da ArcelorMittal, considerado o primeiro hub de inovação do aço no mundo. Em breve, completaremos 2 anos, mas parece que são muitos mais. Desde que surgimos, ficamos muito felizes em dizer que temos buscado revolucionar a atuação da ArcelorMittal, trazendo novas formas de negócio, relações e conexões de impacto, estímulo à cultura da inovação e mudança de mindset. Se você quer saber mais do Ossolab, acompanhe nossas redes sociais que estão sendo projetadas no slide. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais de vocês e compartilhar nossos momentos. No Ossolab, um dos eventos que temos sempre na agenda é o Meetup, um momento para batermos um papo, compartilharmos boas práticas, pensarmos as tendências e co-criarmos. Geralmente, realizamos o evento presencialmente no Ossolab, mas, diante da situação do coronavírus, essa é a segunda edição que realizamos online. E como o coronavírus tem transformado muito a vida de todos nós, não poderíamos deixar de trazer esse tema para uma boa discussão. Antes de iniciarmos, quero deixar alguns recados. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pelo box na lateral direita da tela. E podem também votar nas perguntas dos colegas que tenham mais relevância. Ao longo do bate-papo, vamos selecionando algumas perguntas para os nossos convidados responderem. Ao final, vamos deixar um link para pesquisa de satisfação. Pedimos que respondam e compartilhem conosco suas percepções para buscarmos melhorias para as próximas edições. Bom, vamos lá? Hoje, nosso Meetup conta com vários convidados de peso. Rafael Silva, do Centro de Inovação da Unimed BH. Flávio Cambraia, da construtora MRV. Felipe Gonzalez, da Plug and Play. Rodrigo Carazoli, do Ossolab ArcelorMittal. Inicialmente, tínhamos a Gol como um dos painelistas convidados, porém tivemos um pequeno contratempo. Esperamos em breve uma nova oportunidade de interagir com eles. E para mediar nosso bate-papo, temos Carlos Arruda, professor da Fundação Dom Cabral. Chamo então o professor Carlos Arruda para iniciar as apresentações. Que todos tenham um ótimo evento. Desculpa, pessoal, estava no mudo aqui, então, antes de mais nada, agradeço à Solab pelo convite e parabéns pela iniciativa. Nós vamos organizar o nosso debate de uma forma um pouco diferente. Em vez de apresentações e perguntas, eu vou pedir aos nossos convidados para trazer as suas reflexões sobre inovação e inovação aberta nas suas empresas e convidaria vocês a participarem mandando as suas perguntas daquele tema que foi abordado pelo palestrante ou daquele tema que vocês estão preocupados nesse momento. E eu vou trazer as perguntas durante as apresentações e discussão, de forma que ao longo desse nosso tempo de diálogo, de webinar, nós podemos, então, interagir de uma maneira mais ativa com todos, tá bem? Nós vamos começar com o Rafael Silva, que é do Centro de Inovação da Unimed. Rafael, muito bem-vindo ao nosso encontro. Fala para a gente um pouco qual que é o papel da inovação
na Unimed nesse momento do Covid? Vamos dividir a nossa conversa em dois momentos. Primeiro, inicialmente, durante o Covid. Que impacto que a inovação tem, qual o papel da inovação no apoio à Unimed nesse momento? Olá, professor Carlos, olá a todos, boa tarde. Agradeço o convite do Assolab, a gente já é presente nesse meetup aqui, pela segunda vez que eu estou participando, é sempre uma satisfação, até porque um diferencial do meetup do Assolab é justamente essa questão da pluralidade de setores, né, de discutir a inovação, e a gente acredita isso muito lá na Unimed BH, que o cruzamento de setores, a transversalidade deles, a gente aprende muito, né? Então, a inovação, ela requer essa diversidade. Para entrar na sua primeira pergunta, né, é importante contextualizar um pouquinho a inovação, ela sempre fez parte do DNA da Unimed BH. A Unimed BH é uma das 300 Unimeds que formam o sistema Unimed no Brasil. Hoje, Rafael, nós temos a atuação... Rafael, deixa eu te interromper, parece que sua câmera não está ativada. Eu estou te vendo, então... Ok? Agora tá? Não, agora okay. sim. Agora sim. Assim. Beleza, obrigado. E ela tem uma atuação, então, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 34 municípios da nossa região metropolitana. Hoje nós temos 53% do market share e somos aí uma cooperativa de saúde, né, uma cooperativa médica, uma operadora de planos de saúde e também a gente tem uma rede própria, né, com hospitais próprios, com centros de promoção à saúde próprios da Unimed BH, e isso estabelece a gente aí num patamar de ser considerado pela ANS a melhor operadora de saúde entre as grandes do Brasil. Então, essa trajetória grande da Unimed BH, né, longa aí, ela tem muito a ver com a inovação, né, dela ter sido pioneira, dela ter realizado várias inovações ao longo de sua história. Em 2014, a gente ganhou um diferencial, que é o Centro de Inovação, que ele tá operacional desde 2014. De lá para cá, ele teve algumas transformações importantes para acompanhar o momento da empresa, acompanhar o momento do mercado, e atualmente a gente trabalha em 5 eixos lá. O eixo de pesquisa, né, a gente apoia tanto pesquisas dentro das universidades, mas a gente tem uma equipe de pesquisa hoje dentro da Unimed BH que trabalha com avaliação de novas tecnologias em saúde. A gente também tem um eixo, né, que trabalha com a inteligência, então o papel dos dados aí dos nossos negócios vem revolucionando aí nos últimos tempos, então tem uma área, um eixo dedicado para trabalhar com esse tópico. A gente também trabalha com o eixo de ensino, né, as novas soluções de ensino, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos médicos cooperados. Lembrando que a gente tem colaboradores na frente assistencial e na frente administrativa, totalizando aí mais de 5.000 colaboradores e 5.000 também médicos cooperados. A gente tem uma frente de consultoria, que é uma novidade recente, há 2 anos aí a Unimed BH, ela já presta consultoria daquilo que ela é referenciada, principalmente para outras Unimeds e para outras empresas. Então, a gente, inclusive, tem um negócio próprio para isso, o nome é Horizontes, e a gente tem uma frente também de trabalhar a questão da cultura de inovação, da inovação aberta, que é o que a gente chama de desenvolvimento, né, prototipação. Então, o papel da inovação para a gente nesse momento do Covid, e que né, digamos assim, um momento ímpar, né, a gente nunca viveu essa situação, então é uma novidade para todo mundo, ele vem sendo percorrido aí ao longo do tempo, né? A gente fala que, sim, a crise, ela é difícil a gente ver um lado positivo da crise, mas o que nos trouxe a ter um trabalho de enfrentamento com resultados significativos aí desde março, foi muito do que a gente vem plantando nos últimos anos lá na Unimed BH em termos de não só de inovação, mas de transformação da cultura, né? Desde o ano passado foi um ano muito intenso, a gente de fato declarou um trabalho de transformação da nossa cultura, então isso
refletiu bastante no trabalho conjunto que teve que ser feito agora para o Covid, até porque a partir do momento que, né, que instalou a situação de pandemia, criou-se um propósito muito rápido na cabeça de todo mundo. Então, o problema estava muito claro, o desafio estava muito claro, então, todas as áreas a gente viu uma interseção, uma transversalidade muito grande trabalhando junto. Em relação a como a gente enfrentou isso, foi com muita inovação, mas, de novo, a importância da gente fazer esse trabalho de maneira recorrente, porque acho que se a gente fosse ligar, né, o botãozinho da inovação só agora na pandemia, a gente não teria tantos resultados. Rafael, por exemplo, Sim. posso te perguntar? Tem uma Claro. pergunta que recebi aqui anteriormente, dizia o seguinte: como que a Unimed engaja, você falou dos colaboradores, e no caso da Unimed você tem também os cooperados, né? Como que a Unimed engaja esses colaboradores e, no seu caso, os cooperados, nesse esforço de inovação? E se nesse contexto de Covid, esse engajamento mudou de alguma forma? Legal. Hoje a gente tem um trabalho, né, puxado pelo Centro de Inovação, e a gente fez uma adaptação importante no modelo do Centro de Inovação entre o ano de 2017 e o ano de 2018, que foi não ser uma unidade apartada da empresa, né, como acontece em alguns modelos de empresas que dão certo, né, mas o nosso modelo pedia um centro de inovação mais próximo da empresa, mais próximo das áreas. Então, a gente começou um conceito de inovação compartilhada e lançamos um movimento que chama Juntos Inovamos. Então, a partir desse momento, nós posicionamos o Centro de Inovação como um catalisador de inovações que poderiam acontecer em qualquer lugar da empresa, né? Seja lá no assistencial, seja na operadora. E a gente estabeleceu algumas ações, alguns programas, que hoje a gente dá o nome de programas, para que a gente pudesse acelerar o ritmo da inovação e também contar com a participação diversa aí de colaboradores e médicos. Hoje a gente tem 9 programas, né, instituídos, que acontecem continuamente ou anualmente. Um deles deu o nome, né, o programa Juntos Inovamos, acaba repetindo esse movimento inicial. Ele estabelece que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ter uma ideia, um insight, e a gente construiu uma plataforma, né, específica para as demandas da Unimed BH de engajamento de inovação, e ela fica disponível seja no computador, seja no aplicativo do colaborador. Ele pode acessar, funciona como se fosse uma rede social, e ele pode compartilhar aquela ideia. Isso já entra no funil de avaliação dentro da cooperativa, com a participação de todas as áreas, representantes de todas as áreas avaliam. A gente tem a indicação de alguma área, né, no final do funil, que pode implementar aquela ideia, e, inclusive, isso volta em reconhecimento para o colaborador. A gente tem um momento do ano que a gente chama Meetup de Inovação, que é o Dia da Inovação, em que a gente premia e reconhece, de fato, as melhores ideias que tiveram no ano e as melhores práticas que vieram dessas ideias que já foram implementadas. No cooperado, a gente tem um movimento parecido, e não só esse movimento a gente utiliza como engajamento do colaborador. A gente também tem várias atividades de cocriação. E as atividades de cocriação, elas ganharam muita força na Unimed BH, e nesse momento a gente envolve todo mundo. Então, dependendo do tópico, dependendo do desafio, a nossa equipe, ela convoca pessoas de diferentes áreas. Se o médico cooperado ele tem que estar envolvido, ele também é convocado, enfermeiros, clientes. Então, outsiders, que é uma questão que a gente utiliza muito na Unimed, é buscar outsiders de outros setores para trazer novos insights. E isso acontece em outros programas, com outros focos, né? A gente tem um programa de mosaico criativo, que é para a implantação do design thinking. Tem um programa de tendências, que a gente meio que viaja para o futuro para prever tendências e ameaças para a Unimed BH. Então, todos esses programas, ele não acontece só com a equipe do Centro de Inovação, ele acontece muito ligado a uma demanda de uma área específica, né, e a uma demanda e a gente contribui, conta com a participação de todo mundo. O próprio nosso programa de inovação aberta com startups, o Link One, ele pressupõe esse envolvimento não só da área de inovação, mas da área de negócio com as startups que estão sendo conectadas.
Eu quero entrar nessa conversa do Inovação Aberta na Unimed, mas antes eu tenho uma pergunta aqui de como que vocês coordenam os projetos de inovação? E quantos projetos vocês têm atualmente no portfólio? Essa pergunta é difícil de responder, porque a gente abandonou um pouco essa lógica de portfólio de inovação, porque, como eu disse, a gente tem uma governança corporativa de projetos, e a gente olha para esses projetos e a gente imputa a inovação neles, né? Então, hoje eu posso falar com vocês que a gente tem, sim, projetos na área de inovação, mas eles não correspondem à gama de projetos de inovação que acontece na Unimed BH. Então, a gente não trabalha um modelo de inovação centralizado em uma única área, né? São diversos projetos que vêm de diversas áreas e que, de fato, aí compõem o que a Unimed está fazendo de inovação. Então, hoje a gente tem esses 9 programas que eu comentei, que são contínuos. A gente tem diversos criações sendo desenvolvidas. Então, é difícil falar esse número, porque esse número ele é grande, porque o nosso modelo é descentralizado. Então, a gente não tem um portfólio de inovação. Eu preciso passar a palavra para o Flávio, mas eu tenho 2 perguntas para você. Uma é, o que é inovação aberta na Unimed? Beleza. Inovação aberta, eu acho, de uma maneira geral, uma visão que eu defendo e a visão também que a Unimed emprega, ela tem que ser, de fato, vivida e não só ela se resume a algum desafio, alguma ação pontual da empresa. Então, a gente estabelece a inovação aberta com parceiros o tempo todo, né? Temos programas específicos para isso, como é o caso do Link One para startups, como é o caso do Data Lab, que a gente tem uma parceria contínua com o FMG para trabalhar a questão de ciência de dados, mas sempre que tem uma iniciativa e que a gente vê a possibilidade de ser acelerada, de ter um diferencial, de ter um parceiro externo, a gente vai atrás desse parceiro. Então, a inovação aberta ela é vivida no dia a dia mesmo das nossas decisões, de como executar um projeto, de como tirar um projeto do papel. Então, ela na verdade, para a gente, ela é mais que uma atividade, ela é um modelo mesmo de inovação. E como que a gente faz isso ficar vivo? A gente mantém uma rede de parceiros muito grande, né? Ao tempo todo, a gente tem uma rede de parceiros. A gente tem uma rede de parceiros importante de universidades, de startups, de laboratórios de prototipação, não só em BH, a gente está expandindo essa rede também de contatos o tempo todo. Ano passado foi um ano que a gente buscou estender, inclusive internacionalmente, né? Nossa diretoria, superintendentes, viajaram para Israel para conhecer o modelo de inovação de Israel. Eu também, mais o Paulinelli, que é um colega de inovação, a gente foi até Portugal para conhecer o Web Summit, né, também, e esse ano a gente estava programado para ir aos Estados Unidos, uma missão, né, programada para ir para os Estados Unidos, foi impedida pelo Covid. Então, a nossa rede colaborativa de parceiros, ela é acionada a partir do momento que a gente tem uma demanda e vê. Então, a inovação aberta para a gente é um modelo de acelerar, né, o nosso processo de inovação, contando com parceiros que não são parceiros pontuais, são parceiros contínuos que a gente mantém contato e chama em algum momento para contribuir. Bom, obrigado, Rafael. Eu vou te convidar depois para trazer mais, principalmente falar um pouco dos resultados da inovação aberta e também o que você prevê de mudança com pós-Covid. Mas vamos convidar o Flávio Vidal Coimbra para participar conosco. Flávio, tudo bom? Tudo bem, Carlos. Prazer estar aqui com você e com esse time todo aqui discutindo. Prazer. Flávio é gestor executivo de inovação na MRV. Então, vamos lá, Flávio, vamos começar desse final aí do Rafael. O que é inovação aberta na MRV? E fala para a gente também, ao apresentar a MRV e o grupo de inovação, né, o Lab de Inovação, como que vocês engajam as pessoas? Eu tenho uma pergunta aqui, que é qual a estratégia para engajar pessoas e departamentos que são mais resistentes à inovação? Nós já conversamos muito sobre isso, né, na MRV. Já, verdade. Então, assim, fala um pouco o que é inovação aberta, o que vocês têm feito e como que vocês engajam e criam essa cultura de inovação na MRV. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aí o Rodrigo Carazoli pelo convite, super bacana, a Solebs é um super parceiro nosso, Fundação Dom Cabral também com o professor Carlos Arruda, não tem a menor dúvida. Bom, só quero me apresentar rapidamente,
Eu sou engenheiro civil de formação, já tenho 23 anos de estrada, já fiz de tudo na minha vida, na construção civil, e hoje tenho quase 13 anos de MRV, já passei por várias áreas e me apaixonei pela inovação. MRV, das maiores companhias aí, de real estate, construção do planeta, estamos entre as 3 maiores, maior construtora da América Latina. A gente está num processo de transformação muito grande, né? A gente está passando de uma construtora para um conceito de plataforma de moradia, né? A gente não quer simplesmente construir a casa, a gente quer oferecer uma série de soluções para os nossos clientes, não só até o recebimento das chaves, até vários anos após a entrega das chaves. A gente tem várias empresas plugadas nessa plataforma. A gente lançou agora a Lugo, que é a nossa startup. Então, super bacana e com muito orgulho aí, 1 a cada 200 brasileiros mora num apartamento MRV. A gente fala isso com muita humildade e até para colocar o tamanho do desafio, né? Hoje, quando a gente fala que a gente tem 250 canteiros de obra, né, Carlos? Esse número, ele flutua. A gente precisa inovar não só um canteiro, precisa inovar as 250 obras. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que inovação aberta tem tudo a ver com o conceito que até a Fundação trouxe para a gente, que é a inovação conexão em rede, né? Então, a gente tem uma rede de parceiros que nos ajudem com ideias, que nos ajudem com soluções, para que a gente consiga acelerar a inovação, né? Então, o que a gente tem feito nesse sentido, a gente tem construído essa rede muito forte com fornecedores, com startups, né? A coisa aí de 4 meses, a gente lançou o nosso Lab, que é o nosso acelerador de projetos da MRV. Temos o Orb, que já tem quase 2 anos, com o nosso hub de inovação, onde tem uma conexão mais ampla com as startups. Temos iniciativas com a própria fundação, por exemplo, o Trilab, né? A gente participa de uma série de centros de referência, participamos também do Icon Hub lá em São Paulo. Lançamos agora o nosso site de inovação, onde a gente está buscando conectar nossos desafios com o ecossistema, com grandes empresas, e também estamos nos conectando com os nossos fornecedores, né? A gente fala muito de startup, que é um mundo super importante, né? O mindset deles, a forma com que eles trabalham é super relevante, mas a gente nunca pode esquecer dos grandes parceiros, né? A construção civil tem grandes empresas, apesar de ser muito pulverizado, tem grandes empresas que a gente se conecta a esses parceiros. A gente tem feito muito esse trabalho e a gente tem conseguido bons resultados. E a gente também tem essa abertura para dentro de casa, né? A gente tem o nosso programa de ideias, que é o Inova, onde a gente captura as principais ideias, né? Que eles podem dar ideias o ano inteiro, e a gente premia cada colaborador. E agora também lançando desafios para dentro de casa, desafios específicos, onde a gente quer pontualmente resolver nossos desafios. Então, acho que é dessa forma com que a gente tem tratado hoje inovação aberta. E quando a gente fala sobre o desafio, realmente é um desafio muito grande, né? Essa pergunta costuma sempre aparecer para a gente, como engajar, né? Eu acho que, no nosso caso aqui, assim como a Unimed, o Rafael falou muito bem aí, a gente tem na veia, né? A gente fala no nosso sangue verde aqui, já temos essa coisa de sempre inovar, de sempre pensar diferente. Essa própria grandeza da MRV é um desafio para a gente estar sempre pensando de uma forma mais ampla, né? Então, o que a gente faz é aproximar das áreas, conversar com as áreas, quais são os seus desafios, né? A gente traçar cenários, como que a inovação pode ajudá-los, instigá-los, provocá-los, então, assim, ir mostrando os resultados, né? Então, quando a gente fala que a gente tem, por exemplo, 250 canteiros de obra, né? A gente está, hoje, Brasil é maior que a Europa, né? Então, assim, a gente não espera, de uma hora para outra, a gente conseguir que todos comprem as ideias, né? Eu acho que a gente tem que, aos poucos, ir implantando as ideias, trazendo pessoas que compram essas ideias, parceiros, patrocinadores, e a gente vai vendendo isso de forma com que a gente consiga, aos poucos, virar a companhia inteira, né? É óbvio que a gente tem vários programas aqui internos, como os embaixadores de inovação, que é onde a gente engaja a liderança, onde a gente tenta trazer a liderança junto conosco, mas a gente não quer
que seja uma coisa só top-down, a gente quer que seja uma coisa genuína e todos envolvidos. Flávio, nesse esforço de envolver todos internamente, como que vocês coordenam, né? A mesma pergunta que fiz, Rafael, esse esforço de inovação, as pessoas geram ideias, isso vem para o Lab e é desenvolvido no Lab, ou é como na Unimed, descentralizado? E o que mudou com nesse período de distanciamento social, com as pessoas trabalhando em casa? Houve uma descontinuidade dos projetos, das iniciativas? Qual o impacto desse momento do Covid na atividade de inovação na MRV? Legal. Bom, Carlos, eu acho que cada empresa ela tem que achar o seu caminho para fazer a gestão dos projetos, gestão das inovações, né? Eu acho que existe uma literatura, mas cada empresa tem que adaptar, né? A forma com que a gente encontrou aqui foi trabalhando em parceria muito forte com 3 áreas, que é o time de TI, que tem uma pegada de transformação digital super importante, e o pessoal de novos negócios, onde eles abraçam, por exemplo, a startup, né, que a gente lançou agora, a Lugo, eles estão muito abertos a isso, né? Então, junto com essas 2 áreas, obviamente, várias outras áreas eu poderia citar, o DH, a parte de cultura, mas principalmente essas 2 áreas, a gente conduz os principais projetos transformadores da companhia. Então, o que é muito inovação incremental, pequenas inovações, a gente deixa que a própria área conduza isso. E que quando a gente começa a falar de inovações mais radicais e mais disruptivas, né, coisas que estão ligadas a um nível muito mais estratégico, ou projetos que nunca tenham acontecido, ou que eles eventualmente precisem de ajuda, a gente traz isso para dentro do Lab e a gente busca acelerar. Sobre essa questão do Covid, foi até uma surpresa muito positiva, né? A MRV é uma empresa super inovadora, mas a construção civil ainda tem um quê muito grande de conservadorismo, né? Então, a gente vem se abrindo, né, vem se transformando, não só o produto, quanto para o cliente, mas também para os colaboradores, de uma forma muito intensa nos últimos anos, mas eu acho que, para todas as empresas, o Covid acelerou muito essa transformação, né? E eu acho que tem dado super certo, muito pelo contrário, a gente não pisou no freio de forma alguma, a gente está acelerando cada vez mais, né? A gente quer ganhar share, a gente quer aumentar a nossa participação, aumentar a inovação. E isso é legal, porque como a gente sempre inovou, né, Carlos? Quando você entra nesse mundo agora mais complicado, a gente, muito pelo contrário, a gente quer manter o ritmo para sair mais forte ainda lá na frente. Então, eu acho fundamental que as empresas, dentro do possível, né, e não desativem os projetos de inovação, continuem acompanhando as transformações que tem causado e, muito pelo contrário, invistam cada vez mais nisso. 2 perguntas para você e para o Rafael. Rafael, te trazer de volta para a conversa, que é o seguinte, nós falamos, e vocês dois falaram, de inovação na Unimed, na MRV, engajando internamente os colaboradores, os cooperados, no caso da Unimed, e concorrentes. Vocês acreditam que é possível, né, dentro de um conceito de inovação aberta, um maior engajamento de outras empresas do mesmo setor e gerando valor para o setor e para o país de uma maneira mais coletiva? Isso foi ou não alterado em função do Covid? Rafael. A nossa visão é que parceiro é parceiro, né? Independente de se é um concorrente ou não, acho que a gente está olhando sempre para um desafio, para uma demanda, e cabe a gente escolher os melhores parceiros. E se o parceiro, porventura, por coincidência, é um concorrente, né, a gente não vê uma restrição. E a gente tem casos interessantes. Na Unimed, em específico, a gente não teve, né, no contexto do Covid, uma associação com concorrentes, apesar da gente ter participado e estar participando de uma iniciativa que mexeu com Belo Horizonte inteira, que é o Trainmaker, né, que produz as face shields para distribuição para Belo Horizonte, nos hospitais públicos principalmente, né? Então foi uma inovação colaborativa muito
impactada pela rede de contatos que o Faz Maker Space, que acho que todos aqui conhecem, em BH tem, né, tá no Orb, e aí foi muitas empresas lá, né, e provavelmente é um número tão incontável que tinham concorrentes da Unimed lá, com certeza. Mas a gente vê esse modelo acontecendo agora para vacina na indústria farmacêutica, na indústria de saúde, por exemplo. A gente vê uma corrente também das telefonias. Então, eu acho que, independente disso, a gente sempre tá olhando para a qualidade do parceiro para aquela iniciativa. Então, essa restrição, em termos de inovação, ela não acontece. Acho que concorrentes, sim, em termos de mercado, né? E, Rafael, só antes de passar para o Flávio, uma pergunta, exemplo, me dá um exemplo de inovação aberta na Unimed. Eu ia até fazer o marketing do vídeo que eu tenho junto com o Dr. Sérgio Bessoni, que é um vídeo de uso de inteligência artificial. Dê um exemplo, por favor, de inovação aberta que está sendo, de fato, aplicada na Unimed. Eu vou dar 2 exemplos, um que é esse, que é um case muito grande do uso de inteligência artificial, que é um projeto que conta não só com o apoio da CUNUMI, mas com o apoio também da UFMG. Então, é o nosso Data Lab, é o Data Lab Unimed BH hoje, ele é composto por pessoas da Unimed BH, colaboradores, também pessoas da CUNUMI, né, que é a startup de inteligência artificial fundada pelo professor Nível Ziviani, e também uma grande parceria que a gente tem com professores e alunos bolsistas, que a Unimed, inclusive, banca bolsas de alunos da UFMG por esse programa, que participam de maneira super colaborativa, já está indo para o 3º ano, sabe? E com isso, um dos cases, né, e o case principal da Unimed BH, nesse sentido, foi o de autorização de procedimentos médicos, que foi um case com a CUNUMI, em que a gente hoje já autoriza os procedimentos médicos solicitados pela Unimed, para a Unimed BH pelo cliente. 30% deles já são feitos com o uso de um algoritmo, né, com uma taxa de erro muito pequena, muito baixa, de 0,18, então um case que a gente é premiado por ele. Mas para o Covid, por exemplo, essa iniciativa do Data Lab, ela tem trabalhado em 2 frentes que refletem bastante. Uma que é a predição de demandas por epidemias sazonais, que é um trabalho recorrente, mas agora, na Covid, ela ganha uma força muito grande, que é a gente conseguir predizer a demanda da nossa rede por questões de epidemias respiratórias e arboviroses, por exemplo, então ganha uma projeção grande, e também o risco de um paciente que está sendo internado, né? O risco desse paciente na internação. Então, hoje a Unimed ela tem um aplicativo que, a partir do momento que um cliente entra na sua rede própria, ela consegue medir o risco hospitalar de internação desse cliente. E tudo isso é feito de maneira colaborativa, como eu falei, com participação dessas partes. E o outro exemplo que eu vou dar foi um exemplo que surgiu agora por causa do Covid, né? A Unimed se associou à Prefeitura de Belo Horizonte e a gente praticou a inovação aberta, compartilhando a nossa tecnologia, a nossa plataforma tecnológica de telemedicina, de telesaúde, com a Prefeitura de Belo Horizonte, para que ela também pudesse fazer consultas online para os casos suspeitos de coronavírus, né? Isso começou a acontecer no início de abril. Hoje já são 1.500 pessoas atendidas, né, pela prefeitura, pela nossa plataforma, utilizando a plataforma da Unimed BH, mas com os médicos do SUS. E do nosso lado, a gente está usando essa mesma plataforma com os nossos médicos, e isso foi o case-chave aí para a gente estar indo bem no enfrentamento, com mais de 14 mil consultas realizadas por meio dessa plataforma, que foi o desenvolvimento já vinha acontecendo há 2 anos, mas ela foi acelerada agora e virou serviço durante a Covid. Interessante. E, Flávio, cooperação com concorrentes, a MRV, né, você já citou o Orb, é um exemplo muito interessante de cooperação com empresas de outro setor, né, setor bancário, setor de alocação de veículos, agora a área de saúde, né, e com concorrentes. É possível inovar em colaboração com concorrentes? E várias perguntas
te pedindo para você dar exemplos de inovação que vem da MRV, né, do Lab, e uma pergunta específica sobre projetos disruptivos em relação à moradia, alguma coisa que altere os modelos de locação tradicional ou de construção tradicional. Fala um pouquinho para a gente. Tá. Bom, eu acho que a gente tem bons exemplos, não só nesse fórum que a gente está discutindo aqui, mas de uma forma ampla, de concorrentes que se deram a mão em prol da inovação, em prol do próprio setor, né? Acho que o Mining Hub é um bom exemplo disso aí, né? Onde as principais mineradoras se juntaram para ver os desafios em comum e buscar soluções. Eu acho que, assim, a gente trabalha, sim, com várias empresas do setor, não necessariamente concorrentes diretas, mas em alguns momentos, sim, né? O Icon Hub é um exemplo disso, é um hub só de construtoras lá do Cinto de São Paulo, onde a gente está levando desafios, até com a mesma pegada do Mining Hub, e as soluções vão ser abertas, né? Vão ser divulgadas para todos. Então, assim, e nós temos outros fóruns, né? A ABRAIN, que é a Associação Brasileira da Indústria da Construção, foi até uma iniciativa do Rubens, né? Então, assim, eu acho que tem, sim, tem essa pegada de juntar com as nossas que sejam concorrentes no mercado, mas que existem várias iniciativas e várias necessidades, vários desafios em comum, tá? Isso aí eu acho que é bem tranquilo. É claro que eu não vou dizer que questões muito estratégicas, né? Isso a gente não entra no detalhe, mas a gente está sempre aberto a benchmark. Hoje mesmo, coincidentemente, teve uma consultora até pesada que me chamou aqui no LinkedIn, convidando a gente para participar de um benchmarking com eles. Acho super tranquilo, estamos super abertos para isso, tá? Eu acho assim, a gente falando um pouco sobre os exemplos de inovação, né? A gente tem investido fortemente no nosso conceito de transformação digital, né? A gente fala muito de inovação, mas eu sempre gosto também de falar assim, inovação tem um conceito, mas a transformação digital é uma coisa diferente, né? Como que a gente posiciona a companhia nesse novo mundo, nesse novo mercado que é potencializado, né? Tem essa mola propulsora aí das tecnologias, né, digitais. Então, a gente tem investido muito nisso, né? E foi uma das grandes vantagens competitivas nossas a plataforma digital, onde o cliente tem o contato desde o início através de um chatbot, né? Ele não precisa conversar com o corretor, ele pode conversar online ali ou pelo WhatsApp com um bot, onde já direciona ele para um produto, já faz uma série de análises, depois ele passa, né, para a parte do contrato digital, depois ele passa para a parte do acompanhamento da obra, né, até o que a gente chama que é o conviver, né, que a gente quer conviver com esse cliente, quer prestar assistência técnica. Então, eu acho que uma grande inovação da MRV é essa grande plataforma. A gente tem um outro exemplo também, Carlos, até falando sobre Open Innovation, né, inovação aberta. A gente está até dando um spoiler aqui para vocês. A gente está lançando um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente quer nos abrir cada vez mais para fornecedores, para grandes parceiros, que é para não só receber materiais, receber produtos inovadores, mas a gente quer instigá-los e desenvolver cada vez mais inovações nesse sentido. E aqui no nosso lab, eu posso dizer que a gente tem duas frentes que a gente considera super importantes, que é a frente de eficiência operacional e a frente de experiência do cliente, que é muito linkada à qualidade. Então, a gente tem estudado, a gente se pergunta muito, né? Por exemplo, a parede de concreto foi uma super evolução, né? Hoje a gente levanta 20 apartamentos em uma semana, é muito rápido. Então, a gente se pergunta muito assim, mas que mais eu posso fazer, né? Que outras tecnologias eu tenho aí que eu posso buscar? Então, a gente tem estudado isso. Produtividade não é só na estrutura, né? Falando de construção civil, não adianta nada eu construir um bloco muito rápido, né? Levantar um prédio muito rápido, mas eu demorar muito, continuar pintando de uma forma tradicional. Então, eu tenho que buscar inovar
em todas essas etapas. Então, a gente acompanha muito isso, né, e tem instigado, né, como eu falei mais cedo, instigado as áreas, trazendo essas áreas aqui para dentro do Lab e vendo como que a gente pode evoluir. Sobre a pergunta da mudança, né, da forma de compra, locação e tal, a Lugo, ela veio muito para isso, né? A gente tem aquela pergunta, né? As pessoas no futuro, elas vão querer ter um carro ou vão querer alugar um carro? Elas vão querer ter um apartamento, comprar uma casa ou elas vão querer só alugar, né? Eu acho que está mais do que nunca evidenciado com essa crise aí do Covid, é que a casa é um lugar essencial, né? Se for pensar hoje, você ter uma casa decente, onde você tenha condições de morar e hoje até trabalhar, é fundamental. Então, a gente tem investido muito nessas questões e a Lugo, ela veio com essa pegada, exatamente, olha, se você quiser comprar um apartamento, você vem para a MRV, por exemplo. Agora, se você quiser alugar, você vai para a Lugo com uma experiência totalmente digital, totalmente facilitada, tudo na palma da sua mão, exatamente para a gente facilitar e acelerar essa transformação, a experiência do cliente. Então, você acredita que esse momento de Covid talvez acelere esse processo, né? A residência como um lugar, mais do que como um objeto de propriedade, né? Ou seja, eu alugo algo que esteja adequado à minha necessidade naquele determinado momento. Essa é a sua leitura. Exatamente. O que a gente quer é exatamente isso, né, Carlos? Eu acho que, assim, se a casa já era importante, hoje ela se torna muito mais importante, né? Você tem grandes empresas, por exemplo, como o Facebook, o Google, agora mais recentemente a própria XP, falando aqui do Brasil, levantando essa questão de repente, você ficar, né, essas empresas ficarem até o final do ano fazendo home office. Então, você ter uma casa decente, com toda a infraestrutura, é super importante. E quando a gente fala da plataforma MRV, a gente quer acompanhar a vida da pessoa, né? Às vezes começa num apartamento menor, depois ela pode melhorar um pouco de vida, subir para um SBPE, que é uma faixa acima do Minha Casa Minha Vida. Se eventualmente ela quiser só alugar, ela pode alugar na plataforma o empreendimento MRV. Se ela quiser comprar um terreno e construir a sua casa, a gente com a UBA, a gente pode oferecer, independente da forma, o que o americano chama de shelter, né? A gente quer realmente ser essa solução para os nossos clientes. Tá. Rafael, tem uma pergunta aqui da Letícia, da Oncotag, que ela fala que foi um prazer ouvi-lo aqui, e pergunta bem objetivamente se o aplicativo que você mencionou indica o risco do paciente necessitar internação baseada em sinais clínicos informados pelo próprio paciente. E Letícia, tudo bem? Prazer, que bom que você está aí participando. Sucesso aí para o Oncotag. Na verdade, o algoritmo ele faz uso de todos os dados que a gente tem daquele cliente, então do histórico dele dentro da Unimed BH. Então, é todo o histórico dele, toda a jornada dele conosco. Esse aplicativo, ele puxa, esse algoritmo, então, ele puxa essas informações e transforma isso num resultado de risco para a gente em relação à presença dele no ambiente hospitalar de internação, a fim de que a gente faça alguma intervenção, né, mais adequada quando o risco é muito alto. Então, para que a equipe assistencial ela faça o procedimento mais adequado para aquele paciente, de maneira muito individualizada. Bom, vou convidar o Felipe Gonçalves, que é gerente de inovação da Plug and Play, para entrar na nossa conversa. Boa tarde, Felipe. Está sem áudio, Felipe. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite da Solab para participar disso aí, falar um pouquinho de inovação. Bom, eu vou te pedir a permissão, professor, de explicar um pouquinho o que é a Plug and Play primeiro. Vou falar um pouco sobre mim, mas eu quero falar um pouquinho sobre a Plug and Play porque acho que a maioria das pessoas conhece a MRV, a Unimed e a ArcelorMittal, mas a Plug and Play ainda tem muita gente que não conhece, apesar da gente ser a maior plataforma de inovação do mundo, uma das maiores aceleradoras do mundo, né? Então, só falando um pouquinho sobre mim, eu sou nascido e criado em Salvador, empreendedor desde jovem, tenho um varejo em Salvador, também tenho uma fábrica de software lá em Salvador, entre outros negócios. Já fui cofundador de algumas startups e também investidor anjo.
em algumas startups, então sempre estive envolvido nesse mundo de inovação e de empreendedorismo. Depois de velho não tão velho, resolvi ir para a Califórnia, né? Então fui morar no Vale do Silício. Decidi fazer um curso de empreendedorismo em Berkeley, né? Lá no Vale do Silício, e foi aí que eu acabei me envolvendo com a Plug and Play. Fui convidado a participar da Plug and Play, entrei num time que iniciou a Plug and Play no Brasil, em São Paulo. Então hoje a Plug and Play tem um escritório em São Paulo. Eu fiz parte desse time, trazendo aí essa plataforma, esse ecossistema para o Brasil, né? Então, o que é a Plug and Play? A gente começou lá atrás com o nosso fundador, que veio do Irã, fazendo investimentos em startups, né? Que na época a gente nem chamava de startups, esse nome não existia, tá? A gente está falando de nomes como Google, PayPal, Dropbox, SoundHound, entre outros, tá? Então, o nosso CEO, ele foi um dos primeiros investidores dessas máquinas aí que são hoje, né? Mas um dia foram startups, né? Se a gente levar em consideração o Dropbox, a gente foi o primeiro investidor do Dropbox, lá atrás, quando ele investia como anjo ainda, não através da Plug and Play. E depois ele começou a perceber que existia uma oportunidade de negócio aí nesse envolvimento com startups e novas tecnologias, né? Então, ele começou a fazer investimentos, envolver outros amigos e parceiros, e depois começou a trazer grandes corporações que começaram a envolver desafios e dores que eles tinham, né? E aí, assim, a gente começou a criar essa conexão. Então, hoje a Plug and Play, ela está baseada em 3 pilares, tá? A primeira e a mais importante para a gente é que a gente é um VC, a gente é um Venture Capital, um capital de risco. A gente investe em startups em estágio inicial, a gente tem um cheque relativamente baixo, se a gente considerar volume de Vale do Silício, né? A média de $150 mil por investimento, mas, por outro lado, a gente foi o Venture Capital que mais investiu nos Estados Unidos. Então, a gente investiu em aproximadamente 250 startups, tá? Então, de todas as áreas, todos os setores e verticais que você imaginar. Então, a gente, de fato, está sempre buscando o próximo unicórnio, como a gente encontrou com PayPal, Dropbox, SoundHound, Honey, entre outros que já fazem parte do nosso portfólio. No outro pilar, a gente é uma aceleradora de startups. Eu acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil, lá no Brasil, né, eu estou nos Estados Unidos no momento, conhecem a Plug and Play como uma aceleradora, né? A gente é uma das maiores do mundo. Hoje a gente tem 30 escritórios ao redor do mundo. No Vale do Silício, que é o nosso QG, lá em Sunnyvale, a gente hoje trabalha em cima de 17 verticais, tá? Então, verticais são aceleradoras independentes, sabe? Dentro do guarda-chuva todo. Então, cada vertical dessa acelera 2 vezes por ano, aproximadamente aí 50 startups por ano por vertical, né? Então, eu estou falando de tecnologias de saúde, na parte de construção e real estate, na parte de travel e hospitalidade, né? Então, todos esses setores, né? Agricultura, alimentos, fintechs, insurtechs, etc. Todas essas verticais, elas trabalham independentemente e elas fazem suas acelerações independentes, apesar que a gente sempre tenta fazer um cruzamento de tecnologias entre as indústrias, como o Rafael comentou lá atrás. Isso é muito importante, então nossos parceiros sempre buscam isso. Então, o terceiro pilar, que é a conexão dos dois, a gente é uma plataforma de inovação corporativa, tá? Então, tudo que a gente faz, todas as startups que a gente vai buscar, tanto para acelerar quanto para a gente investir, a gente se baseia em necessidades tecnológicas e desafios que são passados por nossos parceiros. A gente tem mais de 350 parceiros, né, que são grandes corporações, milhares, como bancos, né, inclusive Banco do Brasil, Gerdau, Braskem, Hospital Albert Einstein, Suzano, Klabin, entre outros, são nossos parceiros, e eles são os que trazem essas demandas tecnológicas para a gente, e aí sim a gente vai atrás, através do nosso grande network, né, que a gente tem ao redor do mundo, vários ecossistemas, a gente acaba atraindo essas startups para o nosso ecossistema. Então, o Rafael, na abertura dele, falou que estava buscando soluções nos Estados Unidos. Vou pôr vocês dois em contato, que está aí, né?
Foi bem oportuno, por isso que eu te chamei, porque tem uma pergunta do professor Walter Marim, que ele argumenta que no Brasil é difícil fazer essas conexões. Você que é brasileiro, está lá nos Estados Unidos, está aí nos Estados Unidos, numa empresa que faz conexões, é mais difícil fazer isso no Brasil? Quais são as dificuldades? Ou melhor, por que outros países são mais fáceis de fazer conexão entre startup e grandes empresas? Eu concordo que pode ser um pouco difícil, professor Walter. Agora, esse é o nosso core, é o que a gente faz melhor. Então, hoje a gente está no Brasil. Eu te prometo que a gente vai ajudar nesse processo aí. Mas sim, o Brasil está acelerando essa parte de inovação agora. Eu acho que a parte cultural ainda das grandes empresas ainda é um pouco travada, e isso, logicamente, de 10 anos para cá vem mudando bastante, e também as questões todas digitais, né? Então, eu acho que o brasileiro precisa mudar um pouquinho o mindset, né? Logicamente, a gente está falando de Vale do Silício. Vale do Silício, essa cultura já está dentro da cabeça, já veio aí geneticamente, vamos dizer assim, do pessoal lá na corrida do ouro, entendeu? Então, se a gente pensar na Leves, né, que foi desenvolvida porque os mineiros não tinham uma roupa decente que aguentasse o tranco para poder, que fosse confortável para poder aguentar, entendeu? Então, esse processo todo de inovação já vem lá atrás, né? E depois com silicone, etc, e veio hoje o que é o Vale do Silício. Então, é um shift cultural que talvez demore um pouco para acontecer. Eu acho difícil chegar no mundo que é o Vale do Silício hoje, se a gente pensar em cultura. Logicamente, o dinheiro que está entrando no Vale do Silício é por causa disso, né? Então, é uma relação direta, né? Apesar desse dinheiro estar começando a se espalhar um pouco mais ao redor do mundo, como ambientes como China, etc. Mas eu acho que isso aí vai mudar rápido. A gente está vendo aí com o Covid, né? A velocidade que as coisas estão acontecendo, a mudança que as empresas estão tendo que ter para poder sobreviver, né? De fato. Então, se a gente levar em consideração como o Flávio falou, as empresas que já estão acostumadas, que já vêm trabalhando isso lá atrás, estão levando isso numa boa, entendeu? Estão aproveitando essa oportunidade para crescer, para fazer outras coisas, acelerar esses processos de inovação. Então, quando a gente fala, por exemplo, ao meu trabalho, minha vida é isso aqui, fazer reuniões via Teams ou via Zoom. Então, para mim, não mudou nada a minha vida, é bem simples, né? Que a gente já está acostumado com isso, né? Mas tem muita gente que está sofrendo de fato. Temos que falar que o Felipe está no norte dos Estados Unidos, numa região mais fria do mundo, então não dá para sair de casa mesmo, não, né, Felipe? Talvez só no verão, né? Felipe, duas perguntas bem... Você já respondeu uma pergunta, que é a questão da transformação cultural que é necessária, né? Tem toda a literatura fala que no mundo inteiro ninguém consegue copiar o Vale do Silício, né? Mesmo nos Estados Unidos, se olhar Boston e olhar outras regiões, né, no Detroit, naquela região de Michigan, não consegue criar um Vale do Silício. Então, eu acho que tem características realmente, como você falou, muito históricas, muito especiais. Quais tecnologias vão ser mais impactadas ou aceleradas em função do Covid? Que apostas tecnológicas vocês estão fazendo pós-Covid? Então, eu levantei alguns exemplos baseados nos nossos colegas aqui, né? Então, a gente lançou uma vertical dedicada ao Covid-19, então a gente fez uma spin-off aí de Health para poder absorver todas essas startups que têm possibilidade de ajudar e de resolver problemas que sejam relacionados ao Covid-19. Então, bom, como o Rafael falou, né, a telemedicina, isso deu um pico gigantesco, né, várias plataformas surgindo, as pessoas com medo, né, de ir até um hospital, então estão preferindo fazer isso tudo virtualmente. Por outro lado, também a parte toda de segurança hospitalar, né, para poder dar tranquilidade para o paciente, né, que está indo para o hospital, né, então os hospitais realmente sofrem com isso um pouco, né, consolidação, né, de todos esses sistemas, né, para poder agilizar todos esses processos. Aí, bom, se a gente falar, lógico que é outro mundo, né, mas na parte de construção,
as obras não podendo ter tantas pessoas, né? Então tá se usando de repente mais sistemas autônomos, entendeu? Identificação de temperatura, né? Para poder saber se tem alguém doente na obra. E isso é uma coisa que eu vou te falar que a gente tem muitos parceiros, viu, Flávio, em empresas japonesas. Né? A gente tem várias empresas japonesas que não são os parceiros, e isso é uma das coisas que eles já vêm trabalhando há muito tempo, porque o Japão já sofre um pouco com a falta da mão de obra, né? Então, eles estão realmente investindo nessa parte de automação, né? Robótica para poder fazer inspeção em obra, e por aí vai, porque eles já sofrem com isso. Então, se a gente pensar, né, alguns mercados têm algumas coisas que já estão aceleradas, outros estão sofrendo mais, né? Então, vai depender muito da área que tiver, né? E o mesmo vai para a parte toda de aviação, que a gente tinha o Paulo que ia fazer parte também, né? Mas, basicamente, trazer a segurança do passageiro, né? Trazer segurança para o passageiro voltar a voar, voltar a estar no avião, e também os tripulantes, né, para poder voltarem a voar também, né? Então tem algumas tecnologias aí, se eu for entrar em verticais, aí a gente vai embora. Fala um pouquinho sobre Venture Capital, né? Vocês são investidores. Como você vê o futuro, essa é uma pergunta da Carol, vê o futuro de Venture Capital no Brasil? O que vocês têm... O que você tem a dizer sobre essa questão? No mundo está tendo uma crise de investimento, né? Eu vi um relatório do Startup Genome que o nível de investimento de VC caiu muito nos últimos meses comparado nos últimos anos, né? E no Brasil? Qual a previsão? A gente, lógico que existe um pouco mais de receio, né, para a gente fazer investimentos, né, de risco, mas, por outro lado, a gente está vendo o fluxo se derramar todo em investimentos em saúde, por exemplo, né, em outras tecnologias que são relacionadas ao Covid. Então, eu acho que o funil vai mudando um pouco, né? Eu acho que no Brasil em si, a gente está vendo uma aceleração gigantesca nesses investimentos, até pela situação econômica do Brasil, né? Os juros lá embaixo e tudo mais. As pessoas estão começando a querer investir mais no mercado real mesmo, e começando a investir mais com esse risco para poder ter ganhos maiores. Então, eu acho que é questão de tempo também, né? A gente está vendo cada dia mais grandes fundos, né, começarem a se direcionar mais para investimento em capital de risco, grandes private equities também e tudo mais. Então, para a gente, o Brasil é um mercado sensacional, entendeu? A gente, logicamente, com um certo cuidado, porque a gente ainda quer, né, toda essa flutuação econômica e política e tudo mais, isso assusta um pouco o americano aqui do lado de cá, mas por outro lado a gente vê um volume gigantesco, a população gigantesca, com várias tecnologias surgindo, um mercado gigantesco, e é bem barato, né, se a gente for olhar o dólar agora. O Brasil ficou barato para vocês, né? Você acredita que nós vamos viver um novo normal? E o que seria esse novo normal? Eu acho que as pessoas vão ter que se acostumar com essa forma digital, né, de ver as coisas, essa aceleração, né? Isso aí não tem jeito, né? Mas eu acho que a gente não pode, a gente tem que usar, isso eu estava falando outro dia em outro evento que eu participei, que a gente relacionou isso à educação, né? Será que a gente está vendo, ou será que as escolas, os professores, o senhor pode até me falar, professor, será que a gente estava fazendo demais, criando muito volume de informação, quando a gente pode ser um pouco mais conciso, mais ágil, e de repente usar salas de aula como uma forma de troca de ideias, de troca de informações e perspectivas, entendeu? Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu. De repente, as escolas estão sofrendo com isso, vão ter que pensar se eles querem realmente dar passos para trás ou se querem usar essa onda aí para, de repente, pensar em coisas diferentes. Aí eu gostaria até de ouvir a sua opinião, viu, professor? Na educação, com certeza, a gente vai viver novas experiências que foram agora por obrigação, né, como o Rafael falou,
coisas que vinham já acontecendo gradativamente, mais uso de teleconferência, o que é chamado de aula invertida, uso de videoaula e tudo, hoje isso virou lugar comum. A pergunta é se depois dessa crise volta ao passado, e o que nós estamos sugerindo é que talvez seja um pouco blended, né, um pouco híbrido, né, não vai ficar como está hoje, mas não vai ficar como era antes, né. No setor de saúde, Rafael, provavelmente vão ter grandes avanços aí com a telemedicina, né, e com outros recursos da tecnologia, mudando o que era a Unimed do passado, não é isso? Com certeza, inclusive essa era a nossa aposta, né? A gente já vem acompanhando a transformação do mercado de saúde há algum tempo, muito porque a gente, numa loja de que o nosso cliente, né? E muitas vezes o nosso paciente, ele já está tendo acesso a outros produtos digitais, mesmo antes do Covid, então o banco dele é digital. E isso transforma o comportamento do consumidor. Então, a gente estava muito olhando o comportamento desse consumidor para a gente avançar internamente. Tanto é que o projeto de telemedicina ele foi startado há 2 anos atrás, quando ainda não era regulamentada no Brasil, né? E foi regulamentada para esse período da Covid. Então, a gente foi fazendo o que se podia. Então, por exemplo, o nosso primeiro piloto aconteceu em Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade distante de Belo Horizonte, e os clientes tinham que vir até Belo Horizonte para serem atendidos por alguma especialidade, como cardiologia, por exemplo. Então, a gente começou a fazer a teleinterconsulta, que é o médico, que é um generalista, está lá em Conceição, nessa cidade do interior, mas ele conecta com um especialista aqui em Belo Horizonte, com a presença do cliente, e evita essa necessidade de vir. Então, a gente foi mapeando essas questões, a gente entende que agora o consumidor viu que é possível conversar com o médico pelo computador. Claro que não dá para virar o jogo todo de uma vez, e não é esse o objetivo, acho que nunca foi esse o cenário pretendido, mas abre-se várias alternativas. Então, por exemplo, o nosso consumidor, ele ainda nos recorria muito pelo call center, né? E a gente agora uma crise do call center que não está muito disponibilizado. Então, a gente já tinha todo um trabalho de criação de chatbot a ponto de virar isso, e hoje a gente já teve 50 mil clientes nossos resolvendo suas demandas pelo meio do WhatsApp, né? Uma ferramenta que a gente começou a utilizar na Covid, com uma taxa de engajamento do nosso bot de 90%. Então, 90% desses 50 mil realmente resolveram o que eles tinham que resolver pelo chatbot, né? E fazendo, inclusive, triagem também do Covid por lá. Então, acho que voltar atrás não é uma alternativa, ficar 100% digital também não é uma alternativa, mas a gente chegou nesse momento híbrido. E eu acho que cada vez mais os clientes estão tendo acesso a tecnologias e a serviços digitais com boas e más usabilidades. Ele vai ficar mais exigente, e isso para a gente, né, que está nas frentes de inovação e transformação digital, é um grande desafio, porque o nosso trabalho ele tem que subir de patamar em relação à qualidade dele, né? Porque agora a gente tem um consumidor consciente. E é interessante, Rafael, né? Porque em setores regulamentados, como é o setor de saúde, muitas vezes a inovação está à frente da regulamentação. Sim, por exemplo, telemedicina não é nada novo, mas ela tinha uma barreira regulamentada. Você não podia exercitar, o médico não podia prescrever por distância, ele tinha que escrever com a letra dele lá e bater aquele carimbo. Hoje você pode fazer uma receita médica por WhatsApp ou por e-mail, né? Então, o Covid forçou a barra da legislação para liberar inovações que já não são tão inovadoras, né? Do ponto de vista da solução, ela já estava pronta ali, foi mais rápido. Claro, isso mexe com a cadeia de saúde como um todo, né? Porque, por exemplo, esse caso da receita, a gente rapidamente também formatou uma solução de receita digital, né? Que já vinha sendo aplicada em alguns casos, mas aí com o Covid, né, de maneira geral, mas aí as farmácias não estavam preparadas, então teve todo um alinhamento desse ecossistema de saúde para que receba as receitas digitais. Ô, Rodrigo, vamos te convidar para essa conversa, você é o nosso anfitrião e está aí contigo. Opa! Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Eu queria até prazer agradecer
Eu queria começar agradecendo vocês por terem aceitado esse convite aí. Uma pena o Paulo da Gol ter tido um imprevisto, mas com certeza vamos ter outras oportunidades de estar juntos também com eles, né? Então, vou começar com uma pergunta, Rodrigo, para você e para o Flávio, que representa aqui grandes corporações, né? A Unimed é um cooperativo e a Plug and Play é um investidor. O Tarcísio, né, traz toda uma reflexão do impacto da crise, né, crise econômica, crise financeira que o Covid traz junto com ele para a inovação. Né, nós já debatemos isso, eu lembro, nós fizemos um debate muito interessante quando houve a crise anterior, de 2008, 2009, crises financeiras reduzem disponibilidade financeira, inovação pressupõe risco, menos recurso para inovação. Isso aconteceu agora, e isso, inovação vai ter força de reverter esse quadro ou não? Depois que vocês falarem, eu conto até que nós temos uma pesquisa sobre isso na Dom Cabral, junto com a Ampei, e temos alguns indicadores, mas Flávio e Rodrigo, na Arcelor e na MRV, a crise significou corte nos orçamentos de inovação? E como que vocês estão prevendo pós-crise? Rodrigo. Bom, então, é claro que uma crise numa magnitude dessa, né, dificilmente você passa sem fazer, no mínimo, uma reavaliação das suas estratégias, né, das suas iniciativas, mas eu diria assim, de um ponto de vista geral, eu entendo que o momento que a gente está vivendo é mais uma oportunidade, na verdade, do que uma ameaça, né? Então, do ponto de vista do Assolab, das iniciativas que a gente tem, o que nós fizemos, e é o que a gente sempre faz, é um hábito que a gente tem com muita frequência, é voltar para dentro e reavaliar o nosso portfólio de iniciativas. Então, ver se essas iniciativas realmente elas estavam alinhadas com o momento que a gente está vivendo, com as prioridades, porque eu entendo, na minha opinião, apesar da estratégia de negócio ela não ter se alterado muito, né? Então, quando a gente fala de foco do cliente, competitividade, redução de custo, isso já eram coisas muito importantes antes do Covid e eu acredito que vão continuar sendo também depois do Covid. Mas as prioridades de curto prazo, elas obviamente podem sofrer algumas alterações. Então, o impacto mais direto no primeiro momento é justamente olhar para dentro, olhar para as necessidades mais prioritárias no curto prazo do negócio e ver se o seu portfólio está ali alinhado com essas necessidades do negócio. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente começou a perceber, tem iniciativas aqui que a gente pode deixar para um segundo momento. Outras iniciativas, talvez que a gente não estava focando no curto prazo, a gente trouxe e colocou até mais empenho para conseguir acelerar. E outras iniciativas, essas sim novas, e aí diretamente impactadas aí pelo momento, são as iniciativas relacionadas ao Covid, né? Então, por exemplo, a gente fez uma chamada, fizemos 2 chamadas, né? A primeira delas foi uma chamada nacional, envolvendo hospitais do Brasil inteiro, foi uma chamada aberta, com foco aí em trazer soluções que pudessem agregar valor para esses hospitais. Nós fizemos uma pesquisa prévia, nessa pesquisa indicou 2 necessidades prementes, e essas necessidades passavam por questões de higienização, sanitização de ambientes hospitalares, como sendo um ponto muito importante, e outro ponto de gestão de protocolos clínicos. Então, nós selecionamos, foram 200 soluções que foram mapeadas, e a gente conseguiu trazer. Dessas 207 foram selecionadas, e nós, então, foi um evento aberto, convidamos hospitais, clínicas do Brasil inteiro para assistirem essas soluções e, se quisessem, poder seguir fazendo um contrato ou uma POC, né, para aplicar aquelas soluções ali. E a gente está aplicando, inclusive, num dos hospitais da nossa rede, a gente está aplicando 2 dessas soluções. Eu acho que é legal dar um exemplo até para o pessoal que está assistindo, que é como funciona esse movimento de inovação aberta, de ecossistema, né? E no seu período aí
de avaliação, de lançamento do desafio. Foi muito legal que a sua equipe entrou em contato com a nossa equipe de inovação para entender algumas, né, para fazer algum bate-bola ali sobre algumas startups que estavam participando, algumas soluções que já tinham participado do nosso programa de inovação aberta do ano passado. Então, essa troca de conhecimento, ela é natural, ela acontece a todo momento. Então, é super bacana porque não é concorrente, né? Na verdade, é muito colaborativo, é o contrário. É muito válido isso, porque justamente a inovação aberta, ela gera valor nas conexões, né? E essas conexões, elas podem ser de diversas formas. Elas podem ser com as startups, como eu acabei de falar aqui, podem ser com as universidades, com os centros de pesquisa, podem ser também estimulando os próprios colaboradores, empregados da empresa, a terem um ambiente favorável para colocar suas ideias, né, no espírito ali de inovação e empreendedorismo, e às vezes até conectar isso com o externo também, e com as outras empresas, sejam de segmentos diferentes, como muitos aqui de nós, ou até de mesmo segmento, e às vezes até concorrentes, como já foi falado também, né? Então, essa foi uma iniciativa. A outra iniciativa que, inclusive, está em andamento, e a primeira fase dela termina amanhã, é uma iniciativa, e aí com foco no pós-Covid, na retomada, na verdade, né, no retorno das pessoas aos ambientes de trabalho, seja nas operações ou nos escritórios, uma chamada que foi costurada junto com a VLI, com a Andrade Gutierrez, com a Sangoban e com a Oxiteno, justamente buscando soluções também relacionadas a esse retorno. E ontem já fizemos, inclusive, uma primeira rodada na vertical, medição de temperatura e avaliação de uso de máscara, foi muito interessante, conseguimos 2 soluções muito boas e legal, vamos fazer as outras em breve também. Legal, e você já respondeu aqui uma pergunta do Thiago Oliveira sobre o que a ArcelorMittal está fazendo. Bom, deixa eu te pôr na conversa, Flávio, e qual foi o impacto da crise, não do Covid, no orçamento, na perspectiva de orçamento para inovação, e se isso altera pós-Covid. E, Flávio, depois eu tenho uma pergunta para você também, sem assinatura, que pergunta como que você vê o impacto do lockdown na comercialização no sistema de venda da MRV, e se o sistema de vendas online que você citou já está preparado para atender o público de diversos estados do Brasil. Legal. Carlos, eu penso assim, MRV graças a Deus, a potência que é, exatamente porque tem uma gestão muito eficaz, né? A gente acompanha, assim, passo a passo, os números e evolução, né, da crise da pandemia. Hoje, o que eu posso te falar é que não impactou ainda, tá? Assim, nos investimentos, a gente, eu acho que graças a todo esse trabalho que a gente fez ao longo do tempo, né? Então, o que a gente tem feito hoje é olhar para dentro dos nossos projetos, né? Todas as áreas, né, que nós já conversamos aqui, e ver quais que a gente pode acelerar, né? Então, assim, a gente está muito confiante na transformação que a gente está passando, né, no caminho que a gente trilhou. A gente acha que esse caminho, com Covid ou sem Covid, ele aconteceria, né, essa coisa da plataforma digital, atendimento via bot, todo esse trabalho de digitalização, isso ia acontecer. O que a gente está fazendo agora é isso, olhar para dentro dos nossos desafios, né, ver o que é mais relevante, tentar acelerar alguns projetos. Por exemplo, a gente está relançando um projeto super bacana, que é o Mão na Roda, que é uma plataforma onde os clientes dentro do mesmo condomínio podem vender serviços para outros moradores, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa que, sei lá, faz salgadinho e a outra que quer fazer uma festa, uma pode vender para a outra, isso é super legal. Então, dentro desse novo mundo, a gente olhou para dentro de casa e falou, poxa, eu acho que faz sentido para os nossos clientes. Esse é um projeto que ia ser um pouquinho mais para frente, mas eu vou pegar e vou acelerar, né? Eu acho que a própria plataforma digital também, a TI brilhantemente desenvolveu isso e colocou para rodar aos pouquinhos. Visto a pandemia, a gente acelerou esse processo, então acaba que a gente ainda não teve grandes impactos nesse sentido, né? Exatamente porque é um caminho que a gente já estava trilhando e a gente acredita que ao longo da jornada mesmo pós-Covid é o caminho certo a seguir. De novo, é claro que
é o momento atual, né? A gente ainda tem que esperar para ver todo esse impacto dessa crise financeira, principalmente nos próximos 2 meses, que podem ser, talvez, bem importantes, né? E falando sobre a questão do impacto do lockdown, realmente os nossos pontos de venda estão fechados, né? A MRV seguiu todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Tanto nas obras quanto nos escritórios, inclusive os pontos de venda foram fechados, mas exatamente por causa da plataforma, né? Todo esse trabalho que já vinha sendo feito antes, eu acho que a gente tem conseguido sim uma boa resposta, né? A experiência do cliente tem sido muito bacana. Então, assim, obviamente eu não posso falar de números aqui, mas o que eu posso falar é que nós estamos muito otimistas, a gente já acreditava que esse era o caminho e que as coisas agora estão cada vez mais nessa direção. É claro que todo o cenário econômico que está imposto, a taxa de juros, a própria Caixa ajudando, isso tudo incentiva, né? O decreto do presidente colocando a construção civil como das áreas importantes aí, né? Essenciais, isso tudo ajuda a gente, mas a demanda ainda é muito grande e todo esse trabalho que a gente fez ao longo desses últimos anos está gerando frutos agora. Nós estamos agora na nossa, né, também de um bom tempo para a nossa conversa, e eu queria fazer uma parte, dessa última parte com vocês 4, algo um pouco mais orientado às práticas de perguntas que eu tenho aqui. Então, vou começar, né, com você, Felipe. Eu tenho uma pergunta aqui que veio logo no início, anônima, que é o seguinte: eu tenho uma ideia. Me dá uma dica, como que eu levo essa ideia para ela ser implementada, né? Tem um processo, tem uma maneira ideal. Eu sou empreendedor, eu sou alguém que trabalha numa grande corporação, numa Celon, numa MRV, ou numa empresa como a Unimed. Como que eu vendo essa ideia e transformo essa ideia em resultado? Mas ele está perguntando em relação, por exemplo, se você tem uma ideia para uma startup, como é que a gente faz esse... Bom, acordei com a ideia genial ligada a alguma coisa que eu conheço, né? E como é que eu levo essa ideia? Bom, então, normalmente a gente vai seguindo aqueles passinhos, né? Para formatar essa ideia, buscar um investimento, que normalmente é um investimento anjo, não, pode ser um familiar, um primo, um tio, é assim que a gente consegue começar, né? Normalmente a gente vende essa ideia para um familiar e tenta trazer ele para poder ajudar a gente a desenvolver esse negócio e, de repente, chegar a um ponto de desenvolvimento de um MVP, ou então através de universidades também, né, incubadoras dentro de universidades também, que você consegue ter um pouco mais de força, né, e auxílios, né, mentorias para poder desenvolver esse negócio e realmente montar um modelo bacana. Aí depois você vai pulando os níveis, né, vai de repente fazer uma busca de investimento aí para desenvolver um MVP, né, para começar a ter a ideia realmente se transformar em algo que você consiga visualizar, né, e assim poder testar essa ideia de fato, ver o que o mercado acha dessa ideia, e aí sim ir dando passos para poder chegar de repente numa aceleradora como a Plug and Play. Então, a Plug and Play, por exemplo, a gente está naquela fase inicial, quando a startup já tem um MVP, de repente já tem até uma atração, pode ser até um piloto rodando com uma corporação. 99% dessas ideias são B2B, para a gente isso é importante, porque, como eu falei lá atrás, essa conexão com as grandes corporações é muito importante para a gente. Então, esse cara identificando que essa ideia aí pode resolver um problema, né? Uma dor de uma dessas corporações, para ele já está bem fácil entrar numa Plug and Play da vida, né? Então, eu estou falando da Plug and Play, logicamente, mas tem milhares de aceleradoras que, de repente, são um pouco mais locais, ou hubs de inovação que são um pouco mais locais. Eu sei que BH é uma máquina de inovação no Brasil, um dos lugares que tem bastante, entre outros lugares aí no país, né? Então,
você vai pulando esses estágios aí, você até chegar no nível de investimento de série A, série B, série C e uma saída, né? Então, vai depender muito. Um ponto importante que o Felipe está chamando a atenção é não fique tímido de apresentar a sua ideia. Eu já vivi situações de pessoas terem ideias e falar, não posso falar minha ideia porque é um segredo. E ideia segredo não vende nada, né? Então é o que você está falando, apresente a sua ideia. Se essa pessoa, Rodrigo, for funcionário da ArcelorMittal, né? Não for ninguém ligado direto ao Arcelor, não for um embaixador de inovação, mas um colaborador da Arcelor teve uma ideia brilhante, como é que você, na Arcelor, recomenda dele levar essa ideia para frente, ou ela levar a ideia para frente? Então, no caso da ArcelorMittal, do Assolab especificamente, esse processo é muito simples. A gente tem vários meios para isso e não necessariamente precisa ser um meio formal. Esse meio pode ser totalmente informal, por exemplo, conectando diretamente com a gente recebe muitas propostas, muitas ideias. Aliás, o Assolab, ele é um grande portal, né, um grande imã, tanto internamente quanto externamente. Então, a gente tem um ambiente favorável e a gente pede realmente que as pessoas que têm uma ideia, que têm uma proposta, um produto, uma solução, se conectem com a gente. No caso dos empregados nossos, nós temos canais formais, por exemplo, o programa DNA Inovador, que nós lançamos no ano passado, onde justamente nós pedimos, né, às pessoas que propusessem em grupos ideias que pudessem ser desenvolvidas. Nós aceleramos esses grupos como se fossem startups, com metodologia, durante alguns meses. Esse programa terminou em fevereiro. A gente tem o programa Inovação, que é um programa que fica aberto o ano praticamente todo, onde a pessoa pode entrar lá no sistema e colocar lá a sua ideia, a sua contribuição. Ele abrange praticamente todas as nossas unidades no Brasil. A gente tem os próprios embaixadores da inovação também, que estão espalhados, hoje são 85 pessoas espalhadas aí pelo Brasil, que são canais também que as pessoas podem conversar e podem trazer essas informações, ou diretamente, através da equipe do Assolab, através de e-mail, telefone. Então, não tem formalidade. O importante é que, acho que o mais importante é que as pessoas se sintam à vontade e sintam que tem um ambiente que promove, que valoriza a sua participação, as suas ideias, e que está disposto realmente a tratar isso com respeito, né, e avaliar isso aí de uma forma bastante séria e, se for algo promissor, que seja implementado, e que a pessoa participe, né, se for possível, que ela receba um feedback do que aquilo ali se transcorreu. Então, acho que tudo isso é importante, é criar esse ambiente, esse processo que sustente essa inovação, que pode vir dessa forma, né, que é o inside out, e o outside in também, que é outro ponto, que não tem a ver aqui diretamente com essa pergunta, mas que também é muito relevante, né? A gente lembra no começo do Assolab, quando as primeiras startups começaram a chegar, a gente falava, nossa, a sua ideia é tão interessante, o seu produto é tão interessante, e você nunca pensou em oferecer isso aqui para a ArcelorMittal, você nunca havia se conectado, e aí a gente era surpreendido, né? Não, eu até tentei, mas talvez eu não bati na porta correta, né? Então, ao criar o Assolab e ao criar o Inovis também, que é o nosso irmão em planos, a empresa deu esse passo no sentido de abrir esse portal, colocar pessoas que estão ali focadas especificamente na inovação e que estão o tempo todo trabalhando para fazer essas coisas se transformarem em realidade e trazer resultados. Eu acho que o Felipe trouxe algo que eu acho né, que mesmo quem trabalha numa grande empresa tem que pensar, é ter um cliente para a ideia, ter uma necessidade que essa ideia vai superar. E lembrem que muitas vezes a ideia pode estar à frente do tempo. Eu mesmo tive uma experiência muito interessante, que em 2018 eu tive uma ideia de um projeto, tentei, Felipe, encontrar um patrocinador para essa ideia. A ideia chegou até um ponto, quando foi assinar o cheque, o patrocinador desistiu. Agora, no meio do Covid, ele está desesperado para assinar o cheque, porque agora chegou a hora da minha ideia. O que eu brinquei que se eu tivesse já implementado a ideia 2 anos atrás, 3 anos atrás, agora ela já estava dando os resultados, agora não é. Então, a ideia é importante ter um cliente, né, ter uma necessidade que a ideia vai superar, e como o Rodrigo falou, apresentar a ideia, vender a ideia, né? Oi, Felipe. Deixa eu fazer só um comentário em cima do que vocês dois falaram.
primeiro, né, que a ideia sem execução não vale nada, então isso aí vem muito para aquela questão cultural que eu estava comentando, tá, de proteger essas ideias, mas não torna essas ideias de algo que é executado e, consequentemente, não se torna nada, né? Então, essa ideia do brasileiro tem isso muito, e de ter medo, né, ainda uma coisa comum, né? Mas eu falo sempre como um exemplo, você prefere ter 1% de $1 bilhão de um unicórnio, ou você prefere ter 100% do zero, de nada, né? De uma empresa que não vale nada. Então, o americano no Vale do Silício, ele tem essa cultura colaborativa muito forte. Então, ele vai buscar pessoas que vão dar suporte a ele, que vão incrementar no projeto dele para se tornar um projeto que valha $1 bilhão, né? Então, é aquela velha história que eu falo, gente, eu falo isso para os parceiros corporativos nossos. Gente, vamos crescer o bolo, que esse que é o mais importante, não acho que a gente vai sair se dividindo, não. Vamos crescer o bolo, que depois os pedaços crescem para todo mundo, né? Então, essa ideia aí é clara. Felipe, a sua palavra já foi, né, o que eu ia te perguntar, uma palavra final você já trouxe, né? Rafael, recomendação para o nosso ouvinte, né? O que fazer amanhã, né, na sua empresa, na sua vida, na sua startup, para aproveitar a onda do Covid para alavancar a inovação? Então, a gente tem a possibilidade aí de começar de novo, né? Digamos assim. Então, acaba que a gente tem essa janela aí que está se abrindo nesse momento. Eu acho que né, para somar, concordo com tudo que foi dito. Na Unimed também a gente pratica tudo que foi dito, mas só para adicionar uma característica importante que a gente está olhando agora com muito cuidado, são as tendências. A gente já fazia esse trabalho de tendências já pelo menos há 3 anos, de maneira muito consistente, de maneira corporativa, né? Esse trabalho ele acaba impactando muito a empresa. A gente sempre escolhe uma tendência que não é o case da Unimed do momento, justamente para a gente provocar a empresa a pensar naquele tema, e a gente vem fazendo isso já há 3 anos, e agora o que a gente percebeu é que as tendências para quais a gente olhava e a gente estava se programando a trabalhar com elas mudaram. Então, olhar de novo, ver o que está surgindo de novo. Eu acho que todas as equipes de inovação agora, elas começam meio que um trabalho do zero aí, porque a gente tem esse papel, né, de alguma forma, de influenciar e de trazer coisas novas, e as coisas novas que a gente conhecia até aqui, elas mudaram. Então, a gente está com esse olhar muito atento. Então, seja você da área de inovação, seja você que é de uma área da empresa e que quer colaborar com esse momento, que quer colaborar com essa reinvenção, com essa transformação das empresas, tem que olhar para tendências, né? E aí, citando só um exemplo que a gente está fazendo, a gente aumentou o nosso time que está conversando com novas soluções no mercado. As soluções que a gente conversava até aqui, elas, por a gente viver, né, um momento aí de transformação digital, era muito ligado à TI. Agora a gente não olha só a TI, equilibrou bastante, a gente está olhando coisas como biotecnologia, engenharia clínica, wearables, devices, hardware. Então, a gente está olhando muita coisa. Impressão 3D ganhou, assim, um espaço muito grande no mercado e na Unimed BH. Então, a nossa agenda de inovação bastante, justamente porque agora a gente está naquele momento mesmo de abrir para depois afunilar e encontrar o foco, encontrar aquilo que pode gerar um resultado. O que a gente está brincando lá é que a gente está vivendo um momento transitório, em que aquilo que a gente acreditava, apostou e investiu, foi fundamental para a gente estar tendo resultados aí positivos nesse momento. Mas aquilo que vai ser importante no futuro é emergente e que pode gerar descobertas aí, que vai ajudar a gente a sair dessa situação pandêmica aí de uma maneira mais rápida, ela ainda precisa ser descoberta na nossa empresa. Então, a gente aumentou o nosso time aí para fazer essas conexões e olhar para essas tendências. E eu acho que tem que ser um trabalho de todo mundo que quer fazer diferença nesse momento. Legal. Obrigado por compartilhar a experiência e por estarem fazendo a diferença num setor tão importante, né, para todos nós nesse momento. Antes de passar a palavra para o Flávio, só lembrar, né, nós estamos chegando ao nosso final, tem o pessoal, a equipe vai colocar no ar aí uma tela, um slide com um QR Code para avaliação e uma pesquisa de satisfação. Mas, Flávio, recomendações, né? Como aproveitar a onda do Covid para
promover inovação nas empresas e no Brasil? Bom, eu acho que antes de tudo é manter o otimismo, né? Acho que é super importante esse momento e continuar aberto ao novo, buscar sempre inovação, né? Eu acho que o foi falado aqui é muito bacana. A gente sempre busca inovar com estratégia, né? Olhando a estratégia da companhia, ver o que a gente pode fazer, então tentar ver quais são as mudanças, quais são as dores com certeza mudaram, né? Algumas coisas aceleraram, então é importante a gente olhar para isso, né? Sempre olhar aquela coisa do copo cheio e do copo vazio, né? Metade cheio, metade vazio. Eu sempre falo muito isso. Eu acho que apesar de ser um momento difícil, é um momento que tem muitas oportunidades. A gente tem que manter esse otimismo e seguir em frente. E eu quero agradecer, viu, Carlos, a oportunidade de estar com todos vocês aqui, mais esse convite aí do meu amigo Rodrigo Carazoli. Muito obrigado. Quero pedir também que todos acompanhem também, o Rodrigo colocou aí as redes sociais do Assolab. Peço que todos sigam a MRV também. A gente lançou o nosso site agora, www.mrv.com.br/inovação, sem o cedilho e sem o tio. Lá a gente vai lançar desafios, a gente vai colocar notícias. Então, assim, a gente quer aproximar muito, né, cadastrar as startups, empresas, a gente quer aproximar cada vez mais de empresas que querem transformar o mundo e continuar nos ajudando aí a manter esse astral, né, que apesar de ser um momento difícil, mas vai passar e manter essa fé e otimismo é super importante. Obrigado por tudo aí, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio, pela participação. Rodrigo, muito obrigado por organizar mais esse meetup, nos convidar e poder estar com você. A mesma pergunta, Rodrigo, como alavancar? E aí eu queria terminar com uma pergunta que chegou para nós vários momentos aqui, que é a transformação cultural. Como preparar, né, culturalmente, como transformar culturalmente as empresas a partir do Covid para uma sociedade mais inovadora, mais colaborativa e onde a competição seja um propósito, mas não seja a razão de ser de tudo, né, e que a gente possa trabalhar juntos de uma maneira mais construtiva para todos. Muito boa essa pergunta. Bom, primeiro falando da questão das oportunidades, eu vejo assim, esse é um momento ímpar na nossa história, talvez nos últimos, não sei, desde a década da última grande crise que a gente teve, talvez seja a maior oportunidade que a gente tem em mãos realmente de transformar e fazer coisas grandiosas. A minha análise, eu acredito que a gente vai ter aí um novo boom de empreendedorismo, pessoas, por uma questão até de necessidade, indo para o mercado e arriscando, né, talvez montar o seu negócio. Acredito que muitas startups vão surgir nesse novo momento que a gente está vivendo, e isso com certeza vai fortalecer o ecossistema. Eu vejo também que esse momento que a gente tem de juros muito baixos na economia, né, menor patamar de todos os tempos aí de juros no Brasil, vão também levar aquelas pessoas que estavam ali aplicando a renda fixa, né, que agora está dando até prejuízo, em maioria dos casos, vai levar esse dinheiro mais para a economia real, ali, para a produção, para as empresas, levando a investimentos para ampliar a competitividade, melhorar a oferta de valor ao cliente e, consequentemente, a inovação é um meio para se alcançar isso. Então, eu acredito que é um caminho de investimento privado na inovação e isso deve se fortalecer. Não acredito muito na linha do investimento público para a inovação, até porque a gente já vinha observando uma queda gradual ao longo dos anos e agora a gente está passando por uma situação em que, além da receita ter reduzido, o governo está se endividando com as contramedidas que são super importantes e necessárias relacionadas ao Covid, né? Então, eu vejo dessa forma. Acho também que o modelo das startups, e aí falando das startups, ele já estava em transformação também, o modelo lucro e crescimento, né, esse dilema entre lucro e crescimento, que a gente já vinha tendendo cada vez mais para o lucro. Acho que agora, mais ainda, ele deve aí
ganhar mais força, e isso, obviamente, impacta também todo o ecossistema. E, do ponto de vista, tudo isso, né, externo, olhando para dentro, no Assolab, a gente está super preparado para capturar essas oportunidades. A gente tem várias iniciativas que vão ser lançadas agora nas próximas semanas. Uma delas, por exemplo, focada em desenvolvimento de novos modelos de negócio, tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. A gente tem um desafio temático também, que vai ser lançado em breve, e cujo foco é trabalhar a agilidade dentro da empresa, então tornar a empresa cada vez mais ágil. Isso já era um plano antes do Covid, e agora, com o Covid, acho que cada vez mais toma força e importância esse tipo de iniciativa, é uma coisa que a gente acredita muito. Os projetos que a gente está acelerando no nosso portfólio, esses já são projetos que a gente já tinha e priorizou e que a gente vai concluir agora há pouco. E aí, já linkando com a segunda pergunta, com a questão cultural, né, a gente tem um movimento grande dentro da nossa empresa com os embaixadores da inovação. É um movimento que cresceu muito, inclusive, né, a gente está muito orgulhoso com esse movimento. Começamos aí com 30 pessoas, agora estamos aí já com 85 pessoas, são pessoas que são voluntários de várias áreas da ArcelorMittal, diversas áreas, que estão conosco justamente em prol da inovação, em prol dessa transformação cultural que foi falada, trazendo esse mindset da inovação e até, né, das startups também, que nesse momento é super importante, né, ou seja, tornar a empresa mais ágil, mais flexível, adaptativa, né? Quem não quer isso, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, a gente acredita que o movimento dos embaixadores da inovação, por exemplo, é uma resposta muito forte à questão da transformação cultural. Agora, essa transformação ela vai muito além até do que a inovação em si, né? A transformação cultural ela é muito mais abrangente e ela permeia a organização por vários outros aspectos e vários outros sentidos. No que se refere à inovação em si, super importante a gente trabalhar questões como, por exemplo, aversão ao risco, né? Então, muitas das empresas que a gente conhece, elas querem inovar, mas não querem arriscar, né? E aí parece um dilema muito forte. Então, esse balanceamento, né, desse apetite ao risco e o quanto, de fato, você pode dosar e correr, sim, um certo risco para ter aquele ganho ali, que pode ser muito maior, e normalmente é muito maior, né, do que se arrisca ali. Eu vejo que é extremamente importante para isso. E essa transformação ela vai acontecer aos poucos. O Covid em si, ele trouxe, como eu falei no começo, um momento ímpar, porque ele é um grande catalisador dessas mudanças. Então, essa mudança que nós estamos vivenciando, né, das pessoas trabalhando de forma remota, é um grande exemplo disso. Até pouco tempo atrás, muitas empresas não olhavam com bons olhos esse tipo de iniciativa. E, ao se verem obrigadas a implementar o trabalho remoto, pelas condições que a gente está vivenciando, estão concluindo que, sim, é possível. Então, até repensando os seus escritórios, né, a sua real necessidade de ter espaços talvez tão grandes, de ter pessoas trabalhando em home office ou em trabalho remoto permanentemente. Então, é um momento de reflexão e que eu vejo que muito vai contribuir para essa transformação cultural em que a gente pode, inclusive, vivenciar e beber em fontes diferentes, fazendo um trabalho conjunto com outras empresas. Aí eu vejo que é uma grande oportunidade, quando a gente se junta com outros, quando a gente se abre para o externo, de fato, onde essa transformação acontece. De fato, o Covid nos mostra, né, que estamos isolados, mas não estamos sozinhos, né? Então, a tecnologia vem para nos unir, né? Esse próprio encontro mostra isso. Estamos em Dakota do Norte, estamos em Belo Horizonte, estamos em todo o Brasil, estamos em outros países. Então, ver que é possível. Então, apesar da pressão do momento, e eu acho que apesar não, mas devido à pressão do momento, a inovação vai ter cada vez um papel mais relevante de gerar resultados e gerar novas ofertas de valor para a empresa. E aberta, né, eu diria que esse aberto vai se ampliar, como foi perguntado,
eu acredito que vamos ter muito mais colaboração com universidades, com startups, com concorrentes, com empresas de outros setores, né? Favorecendo um ecossistema muito mais denso e provavelmente muito mais interessante. Obrigado a todos que participaram, obrigado, Flávio, obrigado, Felipe, Rafael, Rodrigo, e obrigado a todos que assistiram a nossa live. Até a próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço, gente. Tudo de bom. Obrigado.